É isso aí, galera. Estamos começando mais um programa Rede Jovem SEI no ar hoje com o nosso pastor Fabrício. Primeiramente, boa noite, pastor. Hoje teremos um debate com assuntos que estão se tornando cada vez mais comuns na nossa sociedade. Como essa semana nós tivemos a aprovação da lei que regulariza o casamento homossexual como perante a lei, nós queremos saber, pastor Fabrício, a sua opinião sobre não só a aceitação dessa lei, mas do casamento homossexual como um todo. O senhor é a favor ou contra? Eu sou radicalmente contra. Eu vou explicar por que eu sou radicalmente contra. Primeiro, como um cristão que sou, o cristão tem como regra e prática a Bíblia Sagrada. Então, o meu manual de vida é a Bíblia Sagrada. E, segundo a Bíblia, a prática homossexual não é lícita, não é correta. E como um cidadão comum, esquece que a Bíblia, não vamos falar como Bíblia, como cristão, como um cidadão comum, eu também sou contra oficializar o casamento gay como uma entidade, uma homoafetividade familiar. Eu sou contra. Não é pela questão da Bíblia, é pela questão da ciência. Não se pode formar uma família com pessoas que têm os órgãos sexuais iguais. Família não se forma através disso. Há uma aberração. Eu quero aproveitar esse programa para dizer o seguinte: há uma força por trás disso, de destruir a família, de transformar tudo em libertinagem. Eu lembro, tem muita gente que diz que é a evolução da sociedade. Não é a evolução da sociedade, não, é a destruição da sociedade. Há 10 anos atrás, a gente não tinha essa libertinagem que está hoje. 10 anos não existia. Hoje existe a libertinagem homossexual, um levante, uma bandeira, uma sociedade querendo libertinagem. Então, no meu ponto de vista, não está se dando uma oportunidade para duas pessoas se amarem. Eu quero deixar bem claro aqui nesse programa o seguinte: se dois homens querem viver juntos e querem ser respeitados por isso, sim, eu acho que você tem esse direito. Você é homem, tem prazer por outro homem, está na sua carne, você quer ser respeitado por isso. Sim, eu acho que você tem todo o direito. E outra coisa, eu tenho amigos que são homossexuais, são respeitados, vou respeitar todos eles. Mas eu quero deixar bem claro que, da mesma maneira, Henrique, que o homossexual quer ser respeitado, A gente também quer ser respeitado. a igreja também quer ser respeitada. Porque isso está partindo para um ponto seguinte: está partindo para um ponto que o homossexual não está querendo ser uma terceira raça. Não é bem isso que eu estou vendo por trás dessa mensagem. O que eu estou vendo é que eles estão querendo ser uma supra-raça. É uma raça acima das outras. Às vezes parece que eles têm todo o direito de ser respeitado e não vem o nosso ponto de vista, que o nosso ponto de vista também deve ser respeitado. Eles não conseguem entender que, da mesma forma que eles podem ser homossexuais, a gente tem que respeitar, mas a gente não tem que concordar. Ninguém é obrigado. E uma lei como essa praticamente faz com que toda a sociedade concorde. Uma coisa que me chateou nessa decisão é que aproximadamente 7 ministros decidiram por 190 milhões de brasileiros. E aproximadamente 85% dos brasileiros são cristãos. E quando foi se decidir pelas armas, pela legalização da arma, Exatamente isso. convidaram os brasileiros para um plebiscito. Por que para as armas tem plebiscito e para a questão do homossexualismo não tem plebiscito? E uma outra coisa também nessa situação que precisa ser avaliado com mais carinho, porque infelizmente nossas famílias estão destroçadas. Um monte de homens irresponsáveis, filhos que são gerados sem projetos, sem orçamentos, e tem um monte de crianças que acabam sendo fatalizadas. Aí eles vêm agora requerer a adoção de crianças. Minha gente, eu não estou falando aqui como um cidadão cristão, um cidadão comum. Você criar hoje um filho sem a presença de pai, já vai gerar distorções nas emoções dessa criança. Você criar filhos numa família onde haja violência, você vai gerar distorções. Você criar filhos numa família onde não tem a presença de uma mãe, vai gerar distorções. Então é lógico que vai gerar distorções numa família, um menino que é criado por dois homens, um pai e um pai, uma mãe, é lógico. Mas enfim,
O que tem acontecido hoje é o seguinte, é uma apologia ao amor. Uma apologia ao amor. Ou seja, é o amor, né? Eles se amam, eles têm um direito. Por lei, Henrique, hoje, há muito tempo isso já está valendo, se um homossexual mora com outro e fica 5 anos, 10 anos, eles por lei, ele tem direito se um morrer. Já é por lei. Eu acho que já está, até aí, basta. Ninguém tem que se meter com a opção sexual de ninguém. Eu concordo que ninguém tem que se envolver. Tem que ter respeito. É lógico. Eu concordo também que ninguém quer tirar os direitos do cara que vive 10 anos, 20 anos junto, se eles consideram um casal, vamos dizer assim. Ninguém tem que mexer nisso. Mas virar uma entidade familiar e daqui a pouco vão querer exigir entrar dentro de uma igreja e casar. Então, nós vamos criar uma lei só para os homossexuais, direito acima de todos os outros direitos. Pastor, em relação aos pastores homossexuais que existem hoje em dia, o que o senhor tem a falar a respeito disso? O senhor os considera realmente pastores do reino de Deus? Do reino de Deus, não. Do reino de Deus, não. Eu não quero questionar conduta moral, ética, eu não conheço a vida desses homens, mas eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo agora. Você que está me ouvindo. Eu vou transferir essa pergunta sua para quem está nos ouvindo agora. O seu pastor mora com outro pastor. São 2 homens. Você dobra o joelho para ele colocar a mão na sua cabeça, eu transfiro a pergunta para você. Agora, o cara quer morar com outro homem, eu já disse que eu não sou contra. Eu vou respeitar, eu vou amar. Vou amar, não tenha dúvida. Mas agora que ser sacerdote, não estou fazendo uma pergunta para você que é evangélico, não. É para você que não é cristão, que não tem religião nenhuma. Você aceitaria isso? Eu transfiro essa pergunta para eles. A própria ciência, como o pastor citou, condena isso, porque na ciência o polo positivo atrai o polo negativo. O polo positivo, quando chega 2 polos positivos juntos, eles se repelem. Então, a própria ciência diz, o homem atrai a mulher. O homem nunca atrai o homem. Deus deixou muito claro na Bíblia, quando ele criou o homem e a mulher, Adão e Eva, que só existiam 2 espécies humanas no mundo. E o relacionamento entre eles deveria dar frutos, que seriam o quê? Os filhos. A relação homossexual não dá fruto. Não tem como uma relação homossexual dar fruto. Então, só pelo primeiro capítulo da Bíblia, pelos primeiros capítulos de Gênesis, quando fala da criação de Deus, da maior criação de Deus, a gente já consegue perceber que isso não condiz com os ensinamentos que Deus deixou pra gente. Henrique, o que vai acontecer é o seguinte, meu filho. Não tenha dúvida que existe uma distorção hormonal, que existe uma crise hormonal nessa última sociedade, cada vez vai crescer mais. Fizeram um censo agora que tem um número imenso de evangélicos, mas peraí, nós temos 190 milhões de brasileiros e nós tínhamos 70 milhões em 70. É lógico que cresceu o número de brasileiros, cresce o número de homossexuais, a porcentagem aumenta, é lógico. Mas essas distorções hormonais, por exemplo, agora há pouco tempo, nasceu em Cabo Frio um número enorme de crianças cromossomo Y, ou seja, nasceu um número enorme de crianças, parece que era 9 mulheres para cada homem. Estava em Cabo Frio, estava dando uma crise aqui em Cabo Frio. Então, o que a gente percebe é o seguinte, é lógico que é uma distorção hormonal, estão nascendo pessoas com hormônios distorcidos, crescendo, isso é uma crise, isso é uma sociedade que vive essas demandas. Mas isso não quer dizer que Deus fez um homossexual. Isso não quer dizer. Eu nasci dentro de mim, eu nasci com várias distorções. Você nasceu, todo ser humano nasce com várias distorções. Isso não quer dizer que eu nasci assim, porque Deus quis me fazer assim. Então, aí tá virando isso aí que você tá vendo, agora tem todo o direito, você quer ser um homossexual, você optou por isso, você tem todo o direito de ser respeitado. Da mesma maneira, quando eu fico chateado, quando o cara me vê na rua e chama pastor, todo pastor é ladrão, todo pastor é safado, eu também fico chateado. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser respeitado. Você também tem o direito de ser respeitado por sua opção sexual. Mas eu acho que o seu direito tem limite. Eu acho que o Brasil precisa reavaliar isso. Porque não está mexendo na religião em si, está mexendo na família. E família, se quebrar a família, isso aqui vira qualquer coisa menos um país. Vou fazer uma pergunta agora. Eu desejo que o senhor responda não só com uma visão
de pastor, mas uma visão de um cidadão comum brasileiro. Se o senhor tivesse um filho homossexual, qual seria a sua atitude? Aceitaria? Não sei, o que o senhor faria? Se eu tivesse um filho homossexual, você sabia que essa pergunta todo mundo já pensou nisso? Todo ser humano hoje pensa nisso, todo. Por causa dessa crise no Brasil hoje, dessa bandeira do homossexualismo, todo homem hoje pensa nisso. Eu já pensei nisso várias vezes. É óbvio, eu ia amar um filho, por exemplo, se ele fosse viciado em drogas, se ele fosse, me entristeceria muito, não tenha dúvida, que se nascesse um filho homossexual, não é isso que eu planejei, não é isso que eu planejei, um filho viciado em drogas, um filho alcoólatra, ninguém planeja isso, mas eu o amaria profundamente, mas eu aqui digo, eu lutaria com todas as minhas forças humanas para tentar mostrar para o meu filho, para ele conseguir superar isso. Como para os homossexuais dizem que isso é impossível, então acabou, então pena de morte, para pedófilo não recupera ninguém, não pode se recuperar nada, não pode se recuperar um cara na cadeia, nada é possível mais, é possível, eu ia lutar, mas se eu tivesse um filho homossexual, Henrique, eu o amaria profundamente, ele pode ter certeza que ele teria um grande pai, que eu o amaria, mas o comportamento homossexual eu ia falar a vida toda para ele, eu queria que você vencesse esse comportamento. Se ele conseguisse vencer, ele me honraria muito. Mas se tivesse um filho homossexual, com certeza eu o amaria muito. Então, pastor, para finalizar esse debate aqui com uma brincadeira breve, vamos fazer um jogo rápido aqui, eu falo a palavra e você descreve em poucas palavras, se possível em uma só. Família. Base. Deus. Tudo. Drogas. Fuga. Pecado. Erro. Graça. Abraço. Juventude. Força. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando agora mais um programa Rede Jovem Sem no Ar. Agradecendo a presença do nosso pastor Fabrício. O senhor quer deixar alguma palavra para quem está nos acompanhando? Eu quero convidar toda essa juventude enorme, maravilhosa que está nos vendo. Acesse o meu blog e fique inteirado diariamente sobre notícias, sobre todas essas polêmicas que colocamos lá. É o blog do pastor Fabrício, .blogspot, e você estará comigo diariamente. Tem muita coisa boa lá. Deus abençoe você. É isso aí, pessoal. Acesse também nosso site, que é redejovensei.com.br, e fique ligado nas nossas programações. Valeu, Deus abençoe.